Fala galera, tudo bem com vocês? Me aceitou receber aqui hoje em Belém do Pará o professor Ian Blois e a gente vai conversar sobre contabilidade no terceiro setor. Apesar de ser muito jovem, ele tem um vasto currículo. Ele é professor, ele é contador, ele é empresário contábil na Blois e Oliveira e também é vice-presidente do CRC Pará. Ian, obrigado por ter aceito receber a CIEG aqui hoje. É um prazer receber a CIEG aqui em Belém, com uma chuva boa ali no finalzinho da... Para variar um pouquinho, né? É um prazer enorme receber vocês aqui e fazer esse papo de mestre. A pergunta que não quer calar, é Blois ou Blois? É Blois. Blois, né? É francês, né? Então, só o sobrenome é francês. Só o sobrenome, mas é daqui mesmo. É cara de árabe quase, mas o sobrenome é francês. Ô Ian, deixa eu te falar, são poucos contadores hoje no Brasil que têm especialidade em terceiro setor. E essa é uma especialidade sua, né? O que foi que te levou a caminhar para essa área? O que despertou essa curiosidade, esse interesse de se tornar especialista em terceiro setor? Então, isso é até uma dica que eu faço nas palestras, nas aulas, que muitas vezes a gente não escolhe a área que a gente quer atuar. Essa área escolhe a gente tem que saber a hora de abraçar ela e aquele velho ditado: montar no cavalo quando ele passa selado. Assim que eu saí da faculdade, Henrique, já com início de 2009, fazendo 10 anos de formado, 10 anos de escritório também, eu comecei a trabalhar com um escritório de contabilidade, eu e meu sócio, e nesse inteirinho ali de declarações, notas fiscais, surgiu um cliente que era uma escola filantropa, uma escola do terceiro setor. E chegou um desafio muito grande em relação a isso pra gente. Na hora que gerou esse desafio, surgiu uma grande oportunidade. O que aconteceu? Dentro desse perfil de terceiro setor, que também é bem vasto, bem amplo, existe uma especialidade que é para as instituições filantrópicas, que é uma certificação chamada de entidade beneficente de assistência social. E naquele ano exato que eu entrei para começar a dar uma assessoria para a instituição, a lei mudou. E essa lei não mudava há muitos anos, todo mundo ficou perdido, e eu comecei a me estudar muito, a me debruçar sobre essa legislação, sobre esse tipo de instituição, e pelo serviço que a gente começou a desenvolver naquela instituição, começaram a ter outras indicações, e eu acabei me especializando no terceiro setor. Entendi. Se perguntar hoje qualquer coisinha de CMS, eu vou ter, sem sombra de dúvida, assim, Henrique, não sei. Terceiro setor hoje eu estudo um pouco mais de tempo. Entendi. Bom, é muito interessante porque o que a gente nota hoje no panorama brasileiro é que o nosso terceiro setor, ele também é emergente, né? A gente tem um terceiro setor, e corrija-me se eu estiver errado, que está em expansão. Porque eu acredito que como uma atividade qualquer, apesar de ser uma entidade privada sem fins lucrativos, não é? Ela acompanha o crescimento da economia. E não é novidade para ninguém que a gente teve uma recessão nesses últimos anos, né? Agora me responda, por exemplo, os Estados Unidos já têm um terceiro setor muito mais avançado, muito mais maduro, muito mais consistente. Você acha que as práticas hoje no Brasil estão realmente nos levando para o caminho de um país de primeiro mundo como os Estados Unidos também no terceiro setor? Também tem acontecido tanto na área profissional quanto na área acadêmica. O terceiro setor está numa emergência muito grande nessas últimas décadas. O Brasil tem se desenvolvido muito em relação a esta área de atuação. E a gente tem duas situações em relação a isso, porque a literatura fala muito pra gente que quando surge o terceiro setor, ou é para uma necessidade emergente da sociedade em desenvolver a sua atividade enquanto filantropia, caridade, etc., ou também, que é o caso que acontece mais no Brasil, por uma falha enorme no sistema. Então o sistema não funciona, a sociedade civil tem que se organizar e interagir em relação a esse ponto. Com isso, surgiram novas legislações e a contabilidade passou a ser bem emergente nesse ponto. Por quê? Desde o Código Tributário Nacional até as leis atuais que regem as imunidades e isenções do terceiro setor, a contabilidade é um pilar. Um pilar de princípio básico em relação a isso, tanto para a transparência quanto para a garantia de direitos em relação às imunidades e isenções que a legislação permite a gente construir em relação a isso. Dentro dessa emergência, o que acontece? A sociedade de uma maneira geral e também na evolução das empresas comerciais
tem a necessidade de dar uma resposta para a sociedade. Então hoje, quando tu vê assim, grandes fundações de instituições privadas, de bancos, sociedades anônimas, desenvolvendo atividades vinculadas ao terceiro setor, criando um caráter de responsabilidade social, está muito alinhado com a questão do marketing, com a questão do dar valor àquele produto, dar uma sustentabilidade ao produto, dar um respaldo social em relação àquela empresa, aquele produto, e junto com isso, a população de maneira geral se bem organizada e se os projetos forem bem direcionados, ele consegue dar um diferencial para aquela região, para aquela instituição que está atuando. Uma coisa que eu acho interessante, Ian, é o seguinte: se a gente pega, por exemplo, uma indústria, um comércio, o papel da contabilidade, enquanto contabilidade técnica, ele é fundamental para uma empresa existir, né? Sem uma contabilidade eficiente, sem um serviço de assessoria contábil eficiente, inevitavelmente essa empresa, seja uma indústria ou um comércio, ela está fadada ao fracasso, né? Só que quando a gente para refletir no terceiro setor, apesar da contabilidade técnica ser muito importante, mas a gente tem uma outra área que também é bastante sensível, a parte da ética e da transparência nos processos dessas entidades. E é muito mais forte isso numa entidade do terceiro setor do que uma entidade privada, por exemplo. A necessidade de processos morais e éticos bem definidos é muito mais latente do que numa indústria ou do que num comércio, por exemplo. Você concorda com essa afirmação? Concordo, e vou te falar em 3 pontos em relação a isso. A questão da contabilidade do terceiro setor, ela vai trabalhar especificamente os seus stakeholders, vai trabalhar diretamente com uma prestação de contas específica com um ministério, específica com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas ou qualquer outra situação de maneira geral. E a terceira é em relação à sociedade como um todo, não somente quem está direcionado àquela instituição. Por exemplo, na hora que vai falar sobre uma contabilidade do seu setor, além dos quesitos técnicos em relação a isso, você precisa prestar contas. Se você recebe subsídios públicos ou privados, você vai prestar conta para aquele que liberou o recurso, ou aquele projeto, ou aquela organização, ou aquele órgão público de maneira geral, e tem as prestações de contas específicas, Tribunal de Contas, Ministério Público e demais entes. Ponto em relação a isso. Em relação aos seus stakeholders, os associados, os funcionários que estão envolvidos naquela instituição, que tem um processo de transparência muito maior. Aí agora vamos abrir isso para uma sociedade geral. O que acontece? Numa sociedade anônima, você vai prestar conta perante uma B3 ali, os seus associados, etc. Sim. Agora, quem é o principal colaborador, quem é o principal fornecedor de recursos para uma organização do terceiro setor de maneira geral? A sociedade. Sim. Então, na hora que você consegue ter um processo transparente, na hora que você consegue demonstrar aquilo de maneira geral, a instituição consegue angariar mais recursos. Ela consegue se desenvolver mais. É muito difícil você conseguir recursos para uma instituição onde ela não demonstra quais são as ações que estão sendo feitas, aonde ela está aplicando o recurso e de que maneira ela está utilizando o recurso. Em 2015, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que comprovou cientificamente que as instituições do terceiro setor que conseguem demonstrar o uso dos seus recursos, e principalmente aquelas que conseguem manter dentro do seu escopo de trabalho certificações públicas, elas conseguem consecutivamente aumentar a sua arrecadação. E para isso entra a contabilidade de maneira mais formal em relação a isso. Porque manter essa certificação precisa de uma formalidade contábil, precisa de uma formalidade técnica para conseguir certificar e manter elas. Ian, excelente colocação, porque aí já abre um espaço para a minha próxima pergunta, que é o papel da contabilidade nisso tudo. A gente sabe que a transparência ela é fundamental, né? Principalmente nesse tipo de atividade, os processos morais, principalmente no Brasil, que é um país onde tudo se questiona, né? E eu acho que a gente tem que começar a questionar mesmo. De uns tempos para cá, a população está questionando mais e duvidando mais. Mas meu questionamento é o papel enquanto profissional da área contábil, que é um colaborador ou é um terceirizado para uma entidade do terceiro setor. O que você acha que difere de um contador, de uma indústria ou de um comércio no seu papel como profissional contábil ou fiscal, enfim? Então, o que a gente sempre está falando também é que não existe mais aquele contador clínico geral.
não dá mais para saber um pouquinho de tudo. A gente acaba não sabendo muita coisa de nada. É verdade, é verdade. E quando a gente vai para o terceiro setor, tem uma questão muito técnica em relação a isso. Desde a nomenclatura das contas, como o uso lucro, prejuízo, o uso superávit ou déficit. Sim. Tem um capital social, tem um patrimônio social. E esse CG 2002 nos dá um regramento em relação a isso, para poder manter essa prestação de contas e fazer ela com qualidade dentro desse processo. E a legislação vai me obrigar a tratar isso de uma maneira diferenciada, para poder informar da maneira correta tudo que eu tenho que fazer. E eu não fujo das obrigatoriedades legais que existem em qualquer outro tipo de indústria, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, informação nova agora, recente, agora em maio mesmo, saiu um novo decreto do presidente alterando a obrigatoriedade da ECD para as instituições anônimas isentas. Até o ano passado era obrigado a declarar ECD quem faturava uma receita bruta até 1 milhão e 800. Sim. A partir desse momento passa para 4 milhões e 800. Sim. E aí o que acontece? Foi um avanço, na minha opinião. É um avanço, porque tu acaba desburocratizando as instituições de pequeno porte, você consegue ter uma ferramenta contábil de compliance muito forte em relação a isso. Sim. Mas obriga as instituições a terem uma transparência, prestarem contas disso. Não são apenas números balizadores que vai na FD. Sim. Mas tu tem essa que tem que ter o detalhamento em relação a isso. E se o contador não souber esse detalhe, ele acaba passando batido em relação a esse ponto. É verdade. 4 milhões e 800 é um faturamento muito grande? Depende da instituição. Sim. Mas aí para isso vai cair também questões técnicas. Que, por exemplo, tu tem instituições do terceiro setor que movimentam poucos recursos financeiros, mas ela tem uma vasta rede de voluntários. E a ITG 2002 me diz que eu tenho que registrar o voluntário como se de fato ocorresse o desembolso financeiro. Então imagina uma organização, não vou citar nomes, mas que trabalha em todas as unidades da federação. Certo. Em todas as unidades da federação, essa instituição tem X mil voluntários. Voluntários. E eles vão ser registrados como se fosse um funcionário. Como se estivesse trabalhando em relação a isso. Não tem isso no Brasil inteiro. Joga isso com uma conta de receita e despesa que ela vai se anular em relação a isso, porque é de maneira financeira, mas movimenta. Passa 4 meses tanto fácil. Então tem que registrar. Entendi. Poxa, isso aí é complexo. Isso aí não é. Quando a gente fala de uma instituição que ela é grande, que ela movimenta muita gente, então é algo bem. A diferença para a gente é que o grande muitas vezes não está transmitido em valor financeiro, como empresa, por exemplo. Mas ele está mensurável em outros bens. Exatamente. Por exemplo, tem Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, tem constantemente feito doações a organizações do terceiro setor através dos seus bens. Então eles fazem doações. Essas doações que são em bens têm que ser registradas. Então, se ele não registra corretamente, pode influenciar lá no final de um valor contábil a ser registrado para enviar uma SD, por exemplo, enviar uma SF ou fazer qualquer outro tipo de transmissão de declaração obrigatória. Há um tempo atrás, eu não tinha essa consciência realmente da gestão técnica dessas entidades. Realmente era uma falha minha e eu não tive interesse em saber. E de uns tempos para cá me despertou, porque a gente começou a ter clientes lá na CIEG que são igrejas, por exemplo. Igrejas católicas, igrejas evangélicas, enfim, que utilizam o nosso serviço. E eu parei para refletir, eu fiz, poxa vida, mas espera aí, por que o santuário de Nossa Senhora Aparecida precisa gerir os documentos fiscais de maneira eficiente? E aí, a partir do que você está dizendo, tudo isso faz muito sentido, porque realmente as brechas elas têm que ser tapadas de todos os lados, a gente não pode deixar nenhum fio de cabelo solto, né? Tem que realmente... Tem técnica desse ponto, tem o gerenciamento dos arquivos XML. Quase não emite nota fiscal, vou entrar no contexto da nota, quase não emite nota fiscal, mas tem que gerenciar os arquivos de entrada. Então, como é que tu gerencia arquivo de entrada se tu não tem um sistema de controle em relação a isso? Todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, que o DANF não é o arquivo que tem que ser guardado, tem o XML. E aí a gente usa um sistema de gerenciamento, e as instituições estão usando o sistema de gerenciamento agora. Atrelado a essas instituições, o que acontece? Nesses últimos anos, as instituições têm feito suscetíveis a alterações societárias, cisões, fusões e incorporações, para separar o que? Principalmente nas cisões, separar o que é entidade religiosa do que é uma entidade que gera renda. Como, por exemplo, uma livraria da igreja, católica, etc. Ou outros tipos de prestações de serviços que podem ser feitos através de instituições educacionais, instituições da área da saúde, hospitalar. Perfeito. Então, essas instituições, se a gente comparar na área de comércio, de maneira geral, as livrarias, as instituições que vendem artigos sacros, elas emitem nota. Então, elas têm que também gerenciar
beneficiado é um emissor de nota fiscal. Então, quando a gente pensa numa instituição do terceiro setor, não é aquela instituição que só vive de caridade. Sim, exatamente. De prestação de serviço, sim, de comércio. Exatamente. A diferença que vai ter é que a apuração desses resultados não é distribuída para os seus associados, é reinvestido dentro da própria sociedade. E aí onde está a complexidade, né? A complexidade do negócio mora justamente aí, porque ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas ela exerce, querendo ou não, ela pode exercer, no caso, uma atividade de comércio, como você citou o exemplo aí da livraria. Outro tipo de atividade. Sim. Aí veio um case que aconteceu uns anos atrás, por exemplo, a gente assumiu a gestão contábil de uma organização do terceiro setor aqui em Belém. Certo. E aí chegou em dezembro, no final do ano, o presidente da associação agoniado, porque estava sobrando dinheiro na conta. Isso não pode, tem que zerar. Rapaz, eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que faz? E aí, pode ter dinheiro em caixa esse pessoal? Deve ter dinheiro em caixa. Não é ter sustentabilidade se não ter dinheiro em caixa. Tem que estar resultado positivo, tem que sobrar dinheiro. Porque a diferença de ser sem fins lucrativos não é na apuração dos resultados. É o que você faz com esse resultado. Esse resultado não pode ser distribuído para o presidente, para o diretor, o associado. Esse resultado ele vai ser reinvestido na sociedade para poder fazer o quê? Outros projetos, outros incentivos, outros movimentos. Não quer dizer, por exemplo, que o dinheiro está em caixa hoje que eu preciso gastar ele. Eu posso esperar para gastar, né? Fazer outros projetos. Então, com projetos. Sim, aí tem até questões técnicas em relação a isso, que às vezes a pessoa tem dúvida. Acontece muito, além dessa questão, por exemplo, acontece muito de aprovou um projeto no final do ano. Em dezembro, aprovou um projeto de R$1 milhão. Meu Deus, eu fiz o ano com um superávit de R$1 milhão? Não, porque tu não executou aquele projeto. Ele vai ficar guardado em conta de ativo passivo para, conforme for a execução, ser transferido para conta de resultado. Entendi. Tem o trabalho contábil em relação a isso que está na ITG 2002, na NPCTG 07, também de subvenções. Tu tem questões técnicas que vão ser aplicadas em relação a isso. Mas tem esse grande mito, que não pode sobrar dinheiro, que não pode dar um lucro no final do ano, tem esses mitos e verdades. É engraçado falar isso, que eu estava conversando com um amigo recentemente, que ele conhece um membro de uma dessas empresas aí, entidades do terceiro setor, que por motivos óbvios não vou citar o nome. E ele estava falando que o cara tira um salário astronômico e o argumento é que ele não pode ter dinheiro em caixa, exatamente isso. Por isso que tem que dar vazão ao dinheiro. Eu fiz assim, mas como é que pode? Que lógica existe nisso? E agora, brilhantemente, você respondeu aí esse questionamento e para mim ficou muito mais claro agora, né? Ian, e aí a pergunta, até para a gente fechar, qual que você acha que é o papel da tecnologia com relação às entidades do terceiro setor? Porque assim, a gente sabe que quando as instituições são privadas e visam lucro, muito facilmente tudo aquilo que é para otimizar, né, o meu lucro, ou seja, diminuir as minhas despesas e aumentar as minhas receitas, é muito fácil enxergar a viabilidade de investir naquilo. E talvez não seja tão natural quando a gente gerencia um negócio que não tem fins lucrativos. Eu imagino que isso seja natural para determinados gestores. Mas o que você acha que os gestores desse tipo de entidade, eles têm mudado também a sua concepção e eles têm evoluído também para investir mais em melhoria de processo, tecnologia, profissionalização, né, de todas as áreas? Você acha que a gente está nesse caminho também hoje no Brasil? Sim, eu vou fazer uma brincadeira contigo agora, vou te devolver uma outra pergunta. Se eu fosse te perguntar hoje, Henrique, qual é a finalidade de uma empresa lucrativa no final do exercício, depois que ela fecha ali entradas e saídas, qual o sonho dela? Ter lucro, ter dinheiro em caixa, para que ela possa reinvestir em si mesma e que é para que ela, evidentemente, divida os lucros entre os seus sócios. Seus sócios, né? Se eu fosse te perguntar hoje, para que uma instituição do terceiro setor vai querer sobrar dinheiro no caixa? Eu vou responder porque eu aprendi com você. Ela quer justamente ter dinheiro em caixa para poder reinvestir na sociedade. Reinvestir na sociedade é criar novos projetos, Perfeito. Ações sociais, etc, em relação a isso. Então, na hora que as organizações começam a ter a consciência que a sua atividade fim não é o setor administrativo, nem gerar resultados para distribuir, mas ela tem que diminuir o seu custo operacional, tem que diminuir o seu custo administrativo para poder ter o quê? Mais recursos para investir nos projetos. Perfeito.
Perfeito. Então, quanto mais tu tiver economicidade em relação à gestão do recurso, tu vai conseguir ter mais lucro, que é atingir o projeto, desenvolver as atividades sociais em relação a isso. Junto com isso, a questão tecnológica vai ajudar muito na questão de compliance das instituições do terceiro setor. Por quê? Imagina uma organização que é uma entidade que tem unidades tributárias. Certo. Essas unidades tributárias, dependendo das instituições, chegam em milhões de reais. Tem instituição que fatura 35 milhões por ano, que só de unidade tributária chega em 5, 6 milhões de redução. Nossa! Então imagina uma contabilidade errada, imagina não guardar um arquivo XML, imagina ela ser notificada, autuada e multada. Complicado. Pagar os 6 milhões. Então, um aparato tecnológico dá o quê? Segurança para a instituição continuar fazendo as suas atividades sociais, continuar desenvolvendo seus projetos. Alinhado a isso, a questão tecnológica também para poder buscar o quê? Editais, para poder buscar financiamento público, para poder garantir mais ainda essas imunidades, que é um outro mito que a gente pode fazer um outro papo depois, que é a questão de que não é porque é imune que não paga nada de tributo. Tem algumas coisas que você tem que pagar, a gente vai despedir o que é o tributo de uma maneira técnica depois em relação a isso. Mas a questão tecnológica deve ser amparado, e principalmente para o profissional de contabilidade, para o gestor, para o advogado, para o administrador, para poder gerenciar essa instituição com qualidade, com segurança e principalmente dar subsídio necessário para atingir o seu lucro, que é a sociedade. Perfeito, perfeito. Meu querido, muito obrigado, foi muito esclarecedor, aprendi demais aqui. Bom, gente, eu acho que vocês, assim como eu, aprenderam muito com essa conversa. O professor Ian realmente deu uma aula aqui pra gente. E eu queria convidar você que curtiu esse vídeo para que você curta esse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal da CIEG e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai contribuir para que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos conteúdos e melhorar também, querendo ou não, o conhecimento de todos aqueles que estão nos assistindo. Um forte abraço a todos e até a próxima.